verso 20, tá? Verso 20 ele fala assim: de fato, apenas por meio da ação, reis como Janaka elevaram-se à perfeição. Simplesmente em consideração ao bem-estar do mundo, deverias agir. Então, olha que bonito, né? Essa segunda parte, então, é bem bonita. Simplesmente em consideração ao bem-estar do mundo, deverias agir. Então, vamos lá com calma, né? Primeiro ele fala, né? Apenas por meio da ação, grandes reis, ele cita Janaka, que é um rei mítico, né, das escrituras indianas, elevaram-se à perfeição. Então, está falando aqui apenas por meio da ação, ele não está falando da ação comum. Ele está falando de Karma Yoga. A yoga, a conexão através da ação, que é tudo isso que ele vem explicando até agora. Isso que a gente vem falando até agora, de agir sem esperar o resultado, agir pensando no dever, isso não é simplesmente uma dica. Uma dica aí para vocês ficarem felizes. Não. É um caminho espiritual, chamado Karma Yoga. É um tipo de prática espiritual. Durante a Gita, durante toda a Bhagavad Gita, Krishna vai falar de algumas possíveis práticas, caminhos espirituais, alguns tipos de yoga, que mais para frente a gente vai entender melhor. Mas aqui ele está falando de Karma Yoga. Essa forma de agir corretamente para se integrar com esse todo e entender a sua verdadeira identidade e a sua verdadeira posição nessa criação. Isso é o caminho espiritual. E aí ele fala, pessoas grandiosas, né? Pessoas ilustres, se realizaram, alcançaram a liberdade, essa expansão de consciência, através desse caminho. É um caminho válido. É um caminho que, como eu falo, tem tradição, tem pessoas que conseguiram através desse caminho. Então, não é qualquer coisa, sabe? Não é qualquer maluquice que estão inventando aqui, não. Não é qualquer argumento doido que ele está mandando aqui para a gente, não, sabe? É coisa séria. Tem pessoas que alcançaram a libertação, alcançaram a expansão da consciência por esse caminho, através desse método que a gente vem falando ao longo dessas lives, né? Que é o primeiro que ele está ensinando, que é Karma Yoga. Depois ele vai falar de Jnana Yoga, né? Yoga da meditação. Depois ele vai falar de Bhakti Yoga, Yoga da devoção. E, por fim, Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. Mas agora ele está falando de Karma Yoga. Esse yoga da ação, esse agir com a sua consciência no dever, ao invés no resultado, é um caminho espiritual, cara. É uma prática espiritual. Sabe? Isso já é uma prática espiritual. Se você se percebe como uma parte desse todo, que tem que contribuir e que as suas ações são colaborações, contribuições para esse todo, que não é o que você quer, o que você acha melhor, que é uma contribuição, dando ali o seu melhor, é claro, né? Humildemente. Se você tem essa compreensão, você já está numa ação espiritual. Isso já é um agir espiritual. Sabe? Outro dia eu estava conversando com um amigo do Brasil, e aí ele estava falando assim... E aí ele estava dizendo, né? Enfim, uma busca espiritual, se interessando por algumas coisas, pesquisando, ouvindo, lendo. E aí ele falou assim, poxa, eu me sinto muito bem, ele mora em São Paulo, ele falou, eu me sinto muito bem com os povos originários, com os povos nativos, sabe? Respeito e tal, eu sei que tem vários tipos de crenças, vários tipos de etnias, e cada etnia tem sua crença, tal e tal e tal, mas eu me sinto muito bem. Então, a forma que eu achei de estar ali perto é através de um programa que ele achou lá de... uma coisa meio de voluntário, né, de caridade, um voluntariado para ajudar, né, uma comunidade indígena
ali de São Paulo, perto de onde ele mora. Eu falei, pô, cara, mas isso aí já é uma prática espiritual. Ah, ele falou alguma coisa pra mim, porque é uma coisa meio de caridade que eu tô indo lá participar, ainda não sei se é espiritual. Eu falei, não, isso aí é uma prática espiritual, bicho. Você está ali colocando o seu tempo, a sua ação, a sua força, a sua energia para colaborar de alguma forma com o todo. Fazendo isso sem esperar nada em troca. Fazendo isso com o entendimento de que esse é seu dever, que você tem que, né, cumprir aquilo ali, contribuir dessa forma. Isso é uma prática espiritual, cara. Não é porque você não acendeu vela, não acendeu incenso, não cantou mantra, né, que não é uma prática espiritual. É uma prática espiritual. É o começo de uma prática espiritual, pelo menos. Tudo parte desse seu entendimento, da sua compreensão, sabe? Esse é o ponto. E aí, no segundo parte do verso, ele fala assim: simplesmente em consideração ao bem-estar do mundo, deverias agir. Olha que bonito isso, né, cara? Em consideração ao bem-estar do mundo. Aí esse exemplo desse meu amigo que eu falei, ele está indo lá em consideração ao bem-estar do mundo. Peraí, tem uma galera ali, tem uma comunidade ali que precisa de ajuda, e eu estou com tempo livre, eu me sinto bem lá, eu vou para lá, eu vou lá ajudar. Eu posso, pronto, eu vou ali contribuir com alguma coisa. Com o meu tempo, com a minha ajuda, com a minha atenção, com a minha expertise em alguma coisa. Simplesmente, achei isso muito bonito, simplesmente em consideração ao bem-estar do mundo. Olha só, consideração ao bem-estar do mundo. Ele está falando aqui que a gente vai salvar o mundo? Ele está falando aqui que a gente vai salvar o país? Ele está falando aqui que a gente vai salvar todas as pessoas? Porque isso não dá. Isso não está no nosso controle. A gente tem que agir em consideração ao bem-estar do mundo. Se salvar o mundo, que bom. Se salvar as pessoas, que bom. Mas eu não posso, lembra? Pensar no resultado. Não, mas é um resultado altruísta. Estou pensando num resultado altruísta, bonito, bacana, né? Supimpa, que vai ajudar todo mundo. Também não serve. Mas eu estou pensando num resultado bom. Não faz isso, porque você não tem controle, você só vai se frustrar. Você tem que pensar no seu dever e agir em consideração ao bem-estar do mundo. Mas no final, será que no final a gente vai vencer? A gente vai ganhar? A gente vai conseguir o que a gente quer? Não sei. Não temos controle sobre isso. Temos controle sobre as nossas ações. Então devemos agir em direção a isso. Se isso vai acontecer, é outra história. Então você tem que agir em direção a esse bem-estar do mundo. Esse vídeo é um corte da minha live que acontece todas as quintas-feiras, às 18 horas do Brasil e às 22 horas de Portugal. No momento, estamos estudando a Bhagavad Gita, o texto sagrado do hinduísmo. Para você acompanhar essas aulas, é só se inscrever aqui embaixo. Te espero lá.